Muito bem, começamos a nossa gravação. Olha, creio eu que hoje terminaremos o capítulo 15, né? Falta pouco, vamos ver como é que vai ser o nosso rendimento, mas acredito que hoje finalizamos mais um capítulo, né? Nós estamos ainda no discurso do Dr. Silvio, que é o coordenador especificamente do grupo do Manuel Filomeno de Miranda, e que está falando diretamente àqueles espíritos provenientes de Alcione, mas daqui a pouco no discurso vocês vão ver que ele muda de direção e fala também aos pais que estão encarnados em desdobramento, que receberão no lar esses espíritos tão importantes para essa fase de transição planetária que nos acomete neste momento. Nós paramos no parágrafo missionários que vos precederam a viagem à Terra. Novamente, o parágrafo começa assim: missionários que vos precederam na viagem à Terra. Aqui no meu livro digital, faltam mais ou menos umas 5 páginas, 4 páginas, para acabar o capítulo, para ficar mais fácil aí para vocês identificarem, certo? Então, já vou começar, porque a gente não perder tempo. Então, o doutor Silvio está falando ainda para esses espíritos de Alcione. Missionários que vos precederam na viagem à Terra estão ampliando os estudos em torno da psique e da emoção, a fim de vos oferecer os recursos hábeis para a exteriorização do patrimônio de sabedoria de que estáis investidos. Por que isso aqui é importante, gente? Vocês já viram, do nada, estou andando na rua, eu vejo um cantinho de terra, eu planto uma semente, você acha que existe chance dessa semente vingar? Pode até ser que ela vingue, mas vai ser um pouquinho mais difícil. Por quê? A chance aumenta quando você prepara a terra primeiro, quando você ara a terra. Então, a semente terá um ambiente mais propício para o seu desenvolvimento. A mesma coisa, gente, é em relação à propagação das ideias. Se você recebe uma missão de encarnado vir aqui na Terra e propagar ideias novas, se você não tiver mentes receptivas a essas novas ideias, serão palavras ao vento. Dificilmente você logrará êxito. Então, é isso que o doutor Silvio está alertando esses espíritos. Ó, calma, calma, que vocês não vão chegar e pegar o campo nu, sem o arado, não, tá? Tem um grupinho de missionários que já encarnaram antes de vocês, que já está preparando o terreno. De que forma? Né? Contou aqui para nós, né? Ampliando os estudos em torno da psique e da emoção, para que quando chegue a vez deles, o ambiente esteja já arado, a terra já esteja arada, mais propícia ao desenvolvimento dessas novas ideias, vamos dizer assim. Abrir-se-ão novas perspectivas para o vosso ministério nas dádivas do lar afetuoso e rico de ternura. Mais uma vez, nós discutimos muito isso semana passada, nos rememorando, nos relembrando da importância do lar. Por isso que aqueles casais foram escolhidos a dedo. Como a gente já discutiu muito esse tema semana passada, eu vou prosseguir aqui na nossa leitura. Algumas vezes intentarão crucificar-vos nas traves da perversidade, mas triunfareis por amor. Aqui, gente, aqui mora um alertazinho, mora um perigozinho, né? Por quê? Às vezes, de tanto alertas que o doutor Silvio estava passando para eles, às vezes ia bater o desânimo, né? Nossa, ou pelo menos a dúvida, nossa, será que realmente eu vou dar conta? Né? Torcível está falando de tantos obstáculos, tantas intempéries que eu vou encontrar pela frente, será que vai dar certo essa empreitada? E eu me lembrei de um diálogo da dona Laura no livro Nosso Lar, que ela estava cheio de medo, cheio de receios, prestes a encarnar na Terra, e chega o benfeitor e fala assim para ela:
Dona Laura, não diga isso. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. A gente até já leu parte desse parágrafo aqui. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendermos, de fato, na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Então, se a gente dá muitas armas, muito peso, muita importância aos pensamentos negativos, pessimistas, realmente eles vão nos dominar. Então, o benfeitor faz justamente esse alerta, que o Dr. Sil fez questão de frisar para eles, apesar de algumas vezes vocês se encontrarem em situações delicadíssimas, fique tranquilo, paz, serenidade, calma o coração, que o amor sempre triunfa. Então, olha que mensagem importante, né? Pode até vir uma ideia pessimista, negativa, substitua imediatamente. Lembra que nada tem mais força que a luz, que nada tem mais força que o amor. Então, um recadinho importante para nós. E ele falou isso muito emocionado, ó. Havia lágrimas discretas que desciam da comporta dos olhos do eminente orientador. Penso eu que à medida que ele foi falando ali, ele estava vislumbrando justamente as dificuldades, né, que esses espíritos vão encontrar. E isso é tocante, porque você começa a indagar, nossa, talvez a gente não precisasse de tudo isso, né? Talvez poderia ser muito mais suave. Mas como a criatura humana ainda está galgando a passos lentos, né? Então, creio que a emoção tenha sido relacionada a isso. Depois de breve pausa, prosseguiu. Agora vai mudar o foco. Vocês vão perceber. Gente, o vídeo de vocês tá tudo pausado aqui para mim. O único que está mexendo é a Sueli e a Roberta. A Edinha está parada, da Marina está parada, do Cid está parado. Não sei se vocês estão me ouvindo normal, não é? A internet caiu, não, né? Aí. É isso mesmo. Agora mexeu. Tá tudo normal. Beleza. Qualquer coisa, Luz Marina, acho que era só um ok, né, Luz Marina? Qualquer coisa, se der problema aqui no meu áudio, me avisa, tá? Agora ele muda o foco. Ele fala assim: vós outros que ides receber os nossos visitantes como os filhos, agora está falando para os pais que estão encarnados. Que vos credenciastes ao compromisso de crescer com eles na direção de Deus, preparai-vos. Gente, essa palavra tem peso, viu? Quando um guia espiritual fala para a gente assim, prepare-se, porque vem compromisso pela frente. A gente chega, treme as pernas, né? Imagina esse guia espiritual falando ali tete a tete, né? Com esses pais, prepara, compromisso é complexo, é importante. Vocês estão participando da transição planetária de uma forma decisiva. Pensa a responsabilidade, né? Então, quando a espiritualidade fala assim para nós, prepara, é para preparar mesmo, né? Não é só de mentirinha, não. Olha o que ele fala: sabeis que a reprodução humana está sob impositivos graves no que diz respeito à constituição orgânica. Aqui ele faz um alerta, gente, porque a medicina nessa parte da reprodução evoluiu tanto que hoje a gente consegue pesquisar quase tudo. A gente consegue fazer uma biópsia do embrião, saber se ele tem números adequados de cromossomos, se tem um a mais, se tem um a menos, consegue descartar cromossomopatias. Então, ele está nos chamando a atenção, assim, calma, tá, gente? Apesar da medicina reprodutiva estar avançando muito aí na Terra, o comando é aqui de cima, calma, tem a participação do espírito. Isso que ele está nos alertando. E que se desenham no DNA as necessidades evolutivas de cada ser. Nada obstante, é sempre o espírito quem seleciona o espermatozoide mais compatível com os seus propósitos evolutivos, né? Então, aqui nós vamos ter que dar uma parada para a gente entender melhor isso, né? Antigamente,
até na medicina isso. A gente acreditava o quê? Que o espermatozoide mais veloz, o mais rápido, o mais forte, vencia a corrida em direção ao óvulo, certo? Era cultural isso, e inclusive a parte médica acreditou nisso durante algum tempo. Mas como você explica, né, que às vezes o espermatozoide que ganhou gerou um corpinho todo defeituoso, todo mancando, ou com um defeitinho ali, um defeitinho aqui. Poxa, esse espermatozoide é que venceu a corrida dentre milhões? Como assim, né? Então, a medicina gastou um tempo para explicar isso, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas o Espiritismo, através de obras extraordinárias, como o Missionário da Luz, no capítulo da reencarnação de Segismundo, explica isso de uma forma maravilhosa e eu trouxe aqui para vocês, né? Então, de modo geral, tá, gente? Eu falei isso em uma das palestras também, não sei se algum de vocês estava presente, mas vou resumir bastante aqui. De modo geral, o óvulo, que é um só, que a mulher expele todo mês, claro, previamente preparado ali para o reencarne desse futuro espírito, o óvulo é impregnado das vibrações do espírito reencarnante, né? Então, vamos dizer assim que ele é um espelho do espírito reencarnante. E a gente sabe que o conjunto das nossas experiências passadas, que gera com isso um campo magnético, um tipo de vibração que pode ser salutar ou pode ser prejudicial, e que a gente não consegue esconder isso, né? É o que nós somos. Então, esse mesmo tipo de campo magnético é espelhado no óvulo, certo? Então, por isso que a gente brinca. O óvulo, o óvulo, o espermatozoide é a sementeira. Não, peraí. O óvulo é a sementeira. O espermatozoide é a colheita. Vocês já vão entender já já. Então, o óvulo é o espelho da vibração do espírito reencarnante. E aí, de repente, entra no trato genital milhões de espermatozoides. Qual deles será o vencedor? Gente, o espermatozoide também tem um campo magnético. O vencedor será aquele que tiver mais afinidade com o campo magnético do óvulo, que é o mesmo do espírito reencarnante. Então, vocês vão perceber, num parágrafo que eu vou ler já já, que o espírito reencarnante tem participação nisso, dependendo do seu grau de merecimento e consciência. Quando ele tem pouco merecimento, do lado dele tem um instrutor ajudando, né? Quanto menos merecimento a gente tem, mais a gente tem que aceitar os desígnios impostos para nós. Quanto mais merecimento, mais poder de escolha, certo? E olha que interessante, o Chico Xavier, através do André Luiz, publicou isso em 1945, né? Que o óvulo, na verdade, que escolhe o espermatozoide, que é por afinidade de vibração. A medicina só conseguiu entender esse mecanismo em 1991. Então, Chico Xavier antecipou 46 anos apenas esse conhecimento. Em 1991, que a medicina foi reconhecer, e assim, da maneira que eles interpretaram, né? Que o óvulo emite uma substância e, por quimiotaxia, acaba atraindo o espermatozoide, né? Nós sabemos que não é somente uma substância, que é toda a vibração, todo um campo magnético, né? Então, o plantio nosso é livre. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, molda esse padrão vibratório, igual eu falei para vocês, só que a colheita é obrigatória, né? Então, sempre tem uma lei secundária. Então, o óvulo atrai o espermatozoide mais compatível, né? Então, tudo que você plantou, tudo que você fez ou deixou de fazer é a sementeira, é a vibração que está ali no óvulo. O espermatozoide é a colheita. Não tem jeito de você ter uma vibração X e atrair um espermatozoide Y. Eu plantei morango, vou colher limão. Não existe.
Se eu plantei limão, eu vou colher limão. Se eu plantei morango, eu vou colher morango. Então, tudo que a gente semeou no passado é representado ali na vibração do óvulo. O espermatozoide vem através da lei da atração, automático, né? Aí a colheita é obrigatória. Ficou claro para vocês? Então vamos lá. Não, eu vou aprofundar ainda nesses conhecimentos. Graças à vibração que emite, está falando, o óvulo emite uma vibração. O espírito seleciona-o da massa expressiva e dispara-o na direção do óvulo para o milagre da fecundação. Agora eu vou ler um parágrafo que para mim é um dos mais bonitos, lá do Missionários da Luz. Olha o que o André Luiz nos conta. Por meio dos condutos naturais, o que é os condutos naturais? Né? Vamos relembrar aqui o caminho do espermatozoide. Ele sai lá da vagina, tem que subir no útero, percorrer o útero todinho e parar lá na trompa uterina para encontrar o espermatozoide. Esse é o caminho que ele tem que percorrer. E ele chamou isso dos condutos naturais. Corriam os elementos sexuais masculinos, né? Deu um nome bonitinho aqui para o espermatozoide. Elementos sexuais masculinos. Em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, é uma corrida, né? Foi dada a largada, estourou um alarme lá, e vamos embora. Aí, olha que legal, gente. O André Luiz dá dicas do conhecimento médico, que não tinha livro nenhum até essa época aqui. Como se estivesse preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Ele nos contou qual que é a velocidade do espermatozoide. Ele consegue nadar 3 milímetros por minuto. Olha só. Então, se você medir o tamanho mais ou menos do trato reprodutivo, você vai encontrar que em poucas horas ele já está ali na trompa. Surpreendido, o André Luiz estava assistindo aquela cena, gente. Já imaginou como se tivesse uma lente de aumento e ele enxergando tudo que está passando ali no trato genital? Olha que legal. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente, em impulso instintivo, na sagrada competição. Olha que interessante, chamou de sagrada competição. É uma coisa sagrada, né? O sexo em si não tem nada de pejorativo. Pejorativo é o que a nossa mente faz com ele. É um mecanismo natural que ele chamou de sagrado. É o milagre da vida. Segundo depreendi, é a interpretação que ele teve, ó. Ela podia ver as disposições cromossômicas. Ele podia ver, isso é o guia espiritual que estava ao lado de Segismundo. Segismundo não gozava de tanta liberdade de escolha assim, tá? Então, tinha um guia espiritual do lado dele auxiliando. Então, segundo o entendimento do André Luiz percebeu que o guia podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Então, assim, cada célula germinativa nossa, cada espermatozoide tem 23 cromossomos, porque ele vai se juntar com o óvulo, que tem óvulo maduro, que também tem 23 cromossomos, e vai formar uma célula com 46 cromossomos. Então, o André Luiz percebeu que o guia espiritual tinha condição de olhar para os espermatozoides, milhões, gente, e identificar a carga genética de cada um. O que é isso? Isso é um absurdo. Imagina que poder, que habilidade, né? Você enxergar milhões e conseguir enxergar o núcleo de cada um deles para saber qual que é o mais compatível. Isso é espetacular. Depois de haver observado atentamente, André Luiz não estava nem piscando, o futuro óvulo materno presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente, absorto no serviço, a marcha dos minúsculos competidores, que são os espermatozoides, que constituem a substância fecundante, identificou o mais apto. Olha, esse guia espiritual olhou para os milhões e falou assim, ó, é esse aqui.
Qual que é o mais apto, gente? É aquele que constituirá um corpo físico, biológico, condizente com a missão que aquele espírito tem que cumprir. Nem mais e nem menos. Nem mais bonito que ele precisa, nem menos bonito que ele precisa. Nem mais inteligente, nem menos inteligente. Nem com problemas a mais do que ele precisa, nem com problemas a menos do que ele precisa. Certo? Esse é o mais apto. É que é o espermatozoide, já te libero, Marina, é o espermatozoide que, juntando com o óvulo, formará uma constituição física nada mais do que necessário para aquele espírito cumprir com as atividades naquela encarnação. Já te libero, Marina, só acabar esse parágrafo. Identificou mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal, que é o óvulo. Gente do céu, olha que maravilha! Então, o guia espiritual identificou mais apto e deu uma energizada nele, ó, deu uma carguinha energética. É como se ele ligasse o turbo e saiu na frente de todo mundo. Então, não é o mais perfeito, não é o mais sadio, não é o mais apto, é aquele mais apto que, justamente por talvez não ser o mais sadio, precisou de um empurrãozinho do guia espiritual. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A hora que ele foi energizado, ele olhou para a galera de trás e falou para vocês, estou vazando, vou chegar primeiro porque eu sou mais apto. Né? Então, ganhou a corrida, ganhou o óvulo, e a partir dali inicia-se a vida, que começa na fecundação. Diga, Marina. Rapidamente. Os demais não significam que não tinha potenciais, que não tinha suas personalidades, que não tinha a sua carga, né, de, sei lá, não é nem de competitividade, mas da sua razão de ser. Porque eu estou aqui te perguntando, não estou afirmando nada, é ignorância. Não significa que eram apenas materiais genéticos do esperma, da quantidade que é, mas eu creio que cada um teria alguma coisa. Segunda, esse, sem chance de dúvida de entrar errado um ou outro, era esse, por todos esses argumentos que você já nos ofereceu. E esse desprezo dos demais, né, que não vão ser ali fecundados, deixam também, eles também possuíam alguma finalidade, lógico que não vai existir equívoco, mas eles teriam alguma coisa assim também? Interessantíssima sua pergunta. Eu vou começar respondendo a segunda. Leis naturais, Marina. Em alguns, no reino animal, alguns tipos de insetos, por exemplo, as formigas, existem algumas situações que várias formigas soldados se sacrificam para salvar a formiga rainha. Então, nada na As criatura... abelhas também. As abelhas também, e vários outros, né, animais. Então, nada na criação divina deixa de ter uma finalidade. Tudo é em busca de uma finalidade, tudo tem um propósito, né? Agora, respondendo sua primeira pergunta, por muito tempo eu me perguntava por que um só óvulo e por que milhões de espermatozoides? E nunca consegui encontrar explicação na medicina. Quando eu estava na faculdade ainda, que eu li a primeira vez esse capítulo do Missionários da Luz, ficou muito claro comigo, para mim, olha a sabedoria divina. É um óvulo só? Por quê? Porque só precisa de um para espelhar a vibração do espírito. Para que você vai precisar de mais de um? Você não quer saber, você não quer espelhar a vibração do espírito reencarnante? Um só basta. E por que milhões de espermatozoides? Para te dar opção de montar o corpo ideal para aquela missão. Tem milhões justamente para você ter milhões de escolhas até encontrar o mais rápido, o mais apto. Então, a sabedoria divina é simplesmente fantástica. Concorda comigo que se tivesse 10 espermatozoides,
até você encaixar com o óvulo e formar um corpo perfeito para aquela missão, seria muito mais difícil, mas você Não, não tem resta milhões. dúvida isso. Não resta dúvida. A minha indagação era o seguinte: 1 milhão, 1 milhão de espermatozoides, um já escolhido com a finalidade, a proposta, por todos que já foram discutidos. Os 999 não deixam de ser apenas um corpo material, penso eu. Não sei, não são apenas células, mas os espermas. Eles também têm alguma carga, algum nesse sentido? Ah, tá. Vamos lembrar o seguinte, gente, princípio inteligente. Nós percorremos reino mineral, reino vegetal, animal, homem. O espermatozoide é uma célula. Então, ele é um princípio inteligente em evolução. Assim como todas as células do nosso corpo, né? Uma vez a gente estava estudando isso no EG, um aluno falou assim: nossa, mas que absurdo essa teoria, eu tenho um monte de espíritos aqui no meu corpo. Sim, um monte, trilhões de espíritos com E minúsculo, né? Então, são seres vivos, como todas as nossas células, e por isso que eu respondi a segunda primeiro, porque todos ali têm um propósito, né? Mesmo que daquela vez eles não foram escolhidos, o propósito deles era justamente servir como opção, né? Então, não existe nada na criatura de Deus que é só uma planta, é só um animal, é só um espermatozoide. Era mais ou menos isso? Sua dúvida? Perfeito, obrigada. Você está me vendo? Tá parado seu vídeo, Marina. Uai, o que que eu fiz, Jesus? E não é só o seu, de várias pessoas. O único que está mexendo agora para mim é o da Ana Elizabeth, da Edinha e da Robertinha. O resto está tudo congelado. Mas tudo bem, não tem problema, mas nós estamos te vendo, isso é que é importante. Mas eu acho que pode até ser a minha internet, né? Então vamos lá. A hereditariedade, de alguma forma, encontra-se adstrita à constituição física, em alguns caracteres morfológicos e biológicos. No entanto, os estratos morais são proporcionados pelo reencarnante. Isso aqui é outra coisa muito interessante, porque a gente fala assim, nossa, fulano tem a personalidade do pai. É porque herdou, né, as características. Olha o que eles chamam a nossa atenção. Com certeza, a composição biológica sofre o efeito da hereditariedade, né? O homem está doando os seus cromossomos, a mulher está doando o seu gameta com os cromossomos, então existe a lei da hereditariedade. Porém, os estratos morais são do espírito. Por isso que, às vezes, você tem pais extremamente avançados do ponto de vista moral e o filho vira um bandido. Ou você tem pais com a péssima conduta moral e o filho se destaca na sociedade fazendo um benefício coletivo muito grande, né? Então, eu trouxe 2 parágrafozinhos para vocês falando sobre isso. Um nessa mesma cena do Missionários da Luz. Ele fala assim, ó, este não é um estudo que você possa entender por enquanto. O benfeitor falou para o André Luiz, André, isso aqui que você está vendo, você não vai entender ainda muito por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. Isso aqui até a gente tem que estudar, viu? E muito para entender um pouco de genética. Então, ele conseguia, em ampliando o núcleo do espermatozoide, reconhecer aquela dupla hélice, que é a fita do DNA, e no interior da dupla hélice, fazer um estudo dos genes, que são estruturas ainda mais delicadas. Isso que ele está contando para nós. A fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então, eles tinham que pegar aquilo que herdou do pai e da mãe e ainda assim tinham a oportunidade de fazer algumas correções, gente. Olha quanto a gente fala assim, nossa, eu não pedi para nascer. Você não imagina o trabalho, criatura, que foi para constituir só o seu corpinho nessa encarnação. Olha o trabalho, desde o momento da fecundação para a escolha de cada uma das suas características.
Mais à frente, nesse mesmo capítulo, o André Luiz pergunta assim, e a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. O Espírito responde, funciona com inalienável domínio sobre todos os seres da evolução. Então, tem uma influência, a gente acabou de falar, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores a um ambiente geral. Então, espíritos com moral mais adiantado conseguem influenciar mesmo as características herdadas, né? E é justamente isso que o Manuel Filomeno colocou aqui para nós. Ok, você recebe características herdadas, mas os estratos morais são do espírito reencarnante. Muito interessante, né? Mantende, continua o recado para os pais. Eu estou vendo aqui, ó. Mantende a afetividade e o respeito em vossos relacionamentos íntimos, de modo a evitardes a intromissão das entidades vulgares e perniciosas. Nós discutimos bastante isso na reunião passada, né? O que acontece quando ou o pai ou a mãe está desconectado do amor, do respeito, né, da edificação do lar. Que tentarão hipnotizar-vos para a adoção dos vícios e das aberrações em voga no tálamo conjugal. E ali, muitas vezes, é um caminho sem volta. Se esse casal, alguns desses casais, dão abertura a esses espíritos intromissores, então, não vai conseguir elaborar condições propícias para o nascimento dessas criaturas que estão sendo planejadas, né? Então, ele deixa mais uma vez esse alerta para a responsabilidade dos pais, inclusive na questão sexual. Necessitamos da vossa contribuição saudável, a fim de lograrmos êxito nos empreendimentos desde os primeiros momentos, desde inclusive a fecundação. Antes de ser iniciado o processo de renascimento dos novos convidados espirituais, manterei contato psíquico com eles, de modo que se vos desenvolva o sentimento de afetividade. Por quê, gente? Porque a afetividade é um sentimento que tem que ser construído. Não tem jeito de você encontrar uma pessoa pela primeira vez, a não ser que já tiveram a elos no passado, e sentir afetividade, sentir afeto, né? É um sentimento que você constrói. Por isso que a espiritualidade está programando para esses espíritos pais vários encontros ainda até o provável nascimento. Mais a miúde, eles estarão visitando-vos, adaptando-se ao psiquismo planetário e às vossas emoções. Todos nós já discutimos aqui que eles vão precisar adaptar ao ambiente que a gente vive. Então, vai servir essas visitas ao mundo material, vai servir tanto para construir esse sentimento de afeto com os pais, quanto para irem também se adaptando à psicosfera e o ambiente planetário. Alegrai-vos, trabalhadores do novo mundo. Gente, deve ser uma oportunidade muito especial, né? Eu queria ver o sentimento desses casais que estavam lá. Vivereis o grande crepúsculo da civilização atual que se vai, mas fluireis a beleza do amanhecer de uma nova era de paz e de bênçãos que está por acontecer. Não sei se vocês pegaram essa dica aqui, mas eu até me emocionei quando eu estava lendo. Por quê? Ele está contando aqui em primeira mão um spoiler para nós, que nós estamos no meio do furacão. Nós estamos na madrugada, passamos da meia-noite, deve ser 3, 4 horas da manhã na evolução planetária. Mas ele contou para nós que nós teremos a oportunidade de ver os primeiros raios. Quer dizer, esse processo está bem adiantado. É claro que é um processo que ainda vai muitos anos, muitos, talvez centenas e milhares de anos, mas nós, ele está falando para os pais, isso aqui é 2015, está falando para os pais, ó, fiquem alegres, vai ter muita confusão ainda, porque a gente está na madrugada, mas vocês verão os primeiros raios. Está contando isso aqui para nós, não sou eu não. É Manuel Filomeno de Miranda.
Vocês vão pegar o iniciozinho. Vocês vão pegar o iniciozinho. Fica firme, alegrem-se, porque vocês vão pegar o iniciozinho do novo amanhecer. Cultivai os sentimentos nobres do dever, da harmonia e do bem, nos mais diversos segmentos da sociedade em que vos encontrais. Gente, ele está contando assim para nós. Deixa eu só acabar de ler o parágrafo. E permitivos bafejar pelas aragens espirituais que soprarão, afastando as torpes e pesadas vibrações do período de transição. Olha o que ele está falando aqui para nós. Não importa que existe muita bulha lá fora, muita confusão, muitas transformações, muita agressão, muita violência. Concentre no que você veio fazer aqui nessa terrinha, com dignidade, que as vibrações pesadas deste período não te atingirão. Olha que dica que ele está dando para nós, né? Nos deu um segredo aqui, para que nós não nos deixemos contaminar com as confusões que estão acontecendo lá fora. Ele nos deu a dica, ó, segue cultivando os deveres da harmonia e do bem aonde você foi plantado, nos mais diversos segmentos da sociedade. Foca nisso, foca no seu crescimento, no seu trabalho. Se você fizer isso, as confusões lá de fora você não trará as confusões lá de fora para o seu interior, ou para o seu lar, ou para a sua mente. Olha que dica preciosa que ele nos dá aqui nesse parágrafo. Abençoados pela oportunidade, começai a planejar, pensai no amor. Por quê, gente? Porque qualquer tarefa que a gente colocar, o amor será bem executada. Porque quando a gente fala assim, fulano, faz com amor, vai e faça, mas faz com amor. Não faz com pressa, não faz de qualquer jeito. A gente não fala assim, faz com amor, vai lá, faz com amor. Quando a gente faz com amor, está implícito que eu estou fazendo com muito capricho, com muito carinho, com muita disciplina, com muito zelo, com muita dedicação e, por que não, com muito sacrifício. Então, quando eu falo assim, faz aquilo com amor, está implícito que eu estou fazendo com todas essas características, né? Por isso que não falha, né? E o Chico falava, sempre que tem amor, tem responsabilidade. Isso um casalzinho de adolescentes namorados perguntou naquela época dos hippies, né? Perguntou para ele, Chico, e a poligamia? Você acredita mesmo no casamento? Ou a gente está livre para viver outros relacionamentos? Ele falou só isso. Minha filha, sempre que esteja envolvido o amor, está também envolvido responsabilidade. Então, coloca amor naquilo que faz, que não tem erro. Fez uma brevíssima pausa e logo encerrou. Inúmeros entre vós anelais pela paternidade e ainda não alcançaram. Contou aqui para nós, mas a gente já sabia, né? A gente já tinha discutido sobre isso, que são casais que estão momentaneamente vivenciando a infertilidade. E por isso mesmo tiveram que recorrer aos tratamentos de reprodução humana. Defluente de razões que vêm de prístimas épocas, não podereis conceber, naturalmente, mas, providenciadas pelos mensageiros do Senhor, as valiosas conquistas através da engenharia genética, aplicados em benefício da sociedade, ajudar-vos-ão a alcançar o sagrado desiderato. Eu recebo muitas pacientes que falam assim, mas eu não quero fazer um tratamento da fertilização in vitro, por exemplo, porque se Deus quisesse, ele tinha me permitido engravidar espontaneamente. Mas é uma frase que está repleta de ignorância, né? Faltou ali um mergulho desde os conhecimentos básicos para a gente entender. Então, não eu sempre gosto de imaginar Deus aquela figura do pai levando o filho para vacinar, né? Deus não pode te tirar de uma situação que você mesmo construiu. É como se o pai falasse assim, não, meu filho, o filho começa a chorar, vai doer a vacina, é como se o pai falasse assim, não,
vem cá, meu filho, não precisa tomar essa vacina, não. Ou senão o pai falar assim, aplica a vacina em mim aqui, ó. Ele que merece a vacina, mas aplica a vacina em mim. Não é assim, né? Então, essa situação de hoje estar encontrando dificuldades para uma gravidez natural espontânea, foi a gente que construiu lá no passado. Inclusive quem trabalha com isso, tá, gente? Porque a gente fica falando assim, a gente pensa só no paciente. O paciente só tem problema com a parte dele. Agora, o profissional que trabalha com isso tem compromisso com milhares. É muito mais complicado, né? Então, não é do jeito que a gente quer. Ou seja, você vai ter que tomar a vacina. É preciso tomar a vacina. É para o seu bem. Precisa de ter esse aprendizado. Mas, por causa do seu comportamento, por causa do seu merecimento, nós podemos utilizar os recursos da medicina terrena para a gente conseguir o seu sonho. Não da maneira que você deseja, mas passando primeiro por alguns aprendizados, né? E contou aqui para nós que o quê? Só temos esse conhecimento hoje na medicina reprodutiva porque é uma permissão de Deus. Acabou de falar aqui, ó, mas providenciadas pelos mensageiros do Senhor, com a permissão divina. Senão a gente não teria esse tipo de conhecimento, né? Rejubilai-vos e retornai aos compromissos humanos, areolados de felicidade e esperança. Como não, né, gente? Imagina como que esses casais acordaram depois dessa reunião em desdobramento. O Senhor seja convosco. Harmonias siderais pulsavam no auditório e em nossos sentimentos. Logo depois, os condutores dos amigos reencarnados recambiaram-nos ao corpo, acordaram lá, né, no corpo físico, deixando nele as lembranças possíveis do acontecimento em comum. Então, o que que eles iam lembrar no outro dia? Só as lembranças possíveis, ou seja, só aquilo que iria contribuir para as próximas decisões. Por isso que a gente não tem essa oportunidade de vislumbrar e relembrar tudo que foi vivenciado, né? A gente não saberia administrar isso daí. Fim de mais um capítulo. Estouramos nosso tempo, mas eu preferi dar uma alongadinha para depois a gente não cortar um raciocínio no meio. Semana que vem, capítulo 16, Programações Reencarnacionistas. Gente, esse capítulo aqui, fantástico, né? Apesar que todos os outros foram também, mas esse aqui tem um lugar especial no meu coração, vocês vão ver. Paramos aqui, hoje 12, né? Hoje 12 do 3. Muito bem. Eu vou pedir para a Edinha fazer a prece de encerramento hoje para nós. Não sei se ela está me ouvindo. Você ouviu, Edinha? Pedi você. Quando quiser, tá? Deixa eu só parar a gravação, Edinha. Desculpa, senão fica muito longa a gravação. Eu percebi que você falou comigo.